com os hinos da harpa. Queria convidar os irmãos que têm o costume de ajudar-nos aqui nesse louvor. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, oh, quando é que vou? Passarinhos, belas flores querem bem cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. No Calvário ao pecador, sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. Quero convidar aqui o nosso evangelista, o irmão Eugênio. Ele vai fazer a leitura e vai também orar pelos pedidos de oração também. Logo após a oração, nós queremos ouvir os nossos adolescentes. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61, para UTI. Oremos numa só fé, num só propósito e num só espírito, irmãos. Senhor Deus, o Senhor é poderoso para entrar nessas vidas, fazer o milagre, Senhor, curando, restaurando plenamente essas pessoas. Usa da sua misericórdia, Senhor, e visita esses que estão na UTI, em estado gravíssimo, Senhor Deus. Entra com a providência do céu nessas vidas, para que cada um receba a bênção e a vitória do Senhor. Meu Deus, nesta noite, derrame do Teu Espírito Santo neste lugar. Aviva e abençoe o nosso culto, Senhor. Meu Deus, opere maravilha aqui, salvando, curando, libertando. Usa cada um que vai ministrar a Tua palavra, que vai testemunhar, meu Senhor, as obras que o Senhor tem feito na vida de cada um. Receba os louvores da sua igreja nesta noite e derrame a sua bênção, Senhor, sobre cada um de nós e sobre cada uma dessas vidas. Nós também te agradecemos por aqueles que fizeram aniversário esta semana. Meu Senhor, abençoe a todos, Senhor, cujos nomes estão aqui mencionados, ou aqueles mesmos que não foram mencionados, mas que também fizeram aniversário nesta semana. A nossa oração os alcança. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar Tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar. Entre as águas, quero mergulhar mais fundo, quero contemplar Tua presença. Estaria aqui nesta igreja para agradecer o carinho dos irmãos, agradecer pelas orações, agradecer pela disponibilidade de cada um dos irmãos que nos ajudaram nesse momento tão difícil que nós passamos. Eu quero deixar apenas uma palavra para esta igreja. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, é uma carta que Paulo escreve a uma igreja que ele ama muito. O versículo 3 diz assim:
Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra, De fracasso e derrota, tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já preparou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente excelente um monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova do leão. Pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Estamos na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 15. Eu vou tirar essa máscara aqui, tá, igreja? Versículo de número 1 até o versículo de número 8, para a nossa meditação, diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim,
será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. A igreja pode dizer amém? É, exatamente, bem lembrado aqui pelo pastor, os nossos queridos irmãos Adalto e a irmã Neide, né? Eles estavam, não entendi. Há mais de 6 meses desde que começou a pandemia. A irmã Neide, está ela toda, cadê o irmão Adalto, senão depois ele vai querer bater em mim. Está ali toda bonitona, toda elegante, né? Jesus amado, que bênção. É isso mesmo, o Adalto chega, está ali, os olhos chega, brilha, né? Deus abençoe, irmão Adalto. Estou de longe aqui, viu? Amém? Graças a Deus por isso, não é? Graças a Deus pela vida dos nossos irmãos que hoje estão conosco. Deus continue abençoando as vossas vidas. E Jesus, ele estava no cenáculo, ele ministra a ceia, e de repente, lá da ceia, se levanta um dos discípulos e vai embora. E o pessoal fica sem entender nada, a não ser João, aquele que estava perto de Cristo, irmão Edson. Mas enfim, Jesus, ele chega para os discípulos estavam atônitos. Imagina você nessa pandemia. Nós encontramos pessoas muitas vezes nos lares deprimidas, encontramos muitas vezes as pessoas apreensivas, nós ficamos sem saber o que vai acontecer, e olhando para a história dos discípulos, não é diferente. Se coloca um pouquinho agora na mente dos discípulos, irmãos. Eles agora estavam olhando para o Mestre, para Jesus, para aquele a que eles tinham seguido há pouco mais de 3 anos, não é? Eles andavam com aquele homem, eles seguiam os ensinamentos dele, eles aprenderam com ele. De repente aquele homem olha para eles e diz: olha, eu vou morrer, eu vou. Que eles passam por essa oliveira, por essa plantação, por essa videira, digo. E Jesus começa a olhar para os seus discípulos que estavam atônitos, que estavam sem entender, sem compreender o que estava se passando. E ele começa a dizer: ei, olhem para mim. Jesus dizendo, né? Eu sou a videira verdadeira. Jesus estava dizendo para os discípulos: não fiquem preocupados, não tomem caminhos diferentes, porque tem videiras por aí que são falsas, tem videiras por aí que tem folha bonita, que rama, que produz até fruto, sabe, parecido com a uva, mas não é uva, sabe, o negócio é bonito, é atrativo, chama a atenção, mas não é verdadeira. Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Não é o lavrador, irmão, ele precisa saber conhecer, ele precisa entender daquilo que ele está cuidando. Ele precisa entender daquilo que ele está fazendo. Jesus está dizendo: quem cuida da videira não é um homem, é o meu Pai. É o Deus Criador dos céus e da terra. Quem sabe nessa noite você está aqui preocupado, quem sabe a semana está difícil. Acabava de conversar aqui com o irmão Eufrásio, ele dizendo: pastor, as coisas estão difíceis, o povo tem serviço, mas não tem dinheiro. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, meu querido irmão: o lavrador, ele continua cuidando da videira, aleluia. Ele continua no controle de todas as coisas. Tenha calma, não se angustie, não se aflige, porque o lavrador é o Pai. Não é? Eu fico imaginando, o homem hoje ele está projetando ir a Marte. É Marte, é isso mesmo, amigão? Acho que é Marte, né? Que o homem está querendo ir, mas não tem condições de voltar. Com toda a sua tecnologia, com todo o seu conhecimento. E a Bíblia diz que Deus, ele passeia de um lado para o outro. Ele vai e vem, nada pode deter. E às vezes a gente fica preocupado. Irmão, é o lavrador que cuida da videira. É o lavrador que a cada dia tem abençoado esta casa. É o lavrador que a cada dia tem abençoado a minha e a sua vida. Até que ele vai continuar abençoando. Ele é o lavrador, é Ele quem cuida, é Ele quem sabe como agir, é Ele quem sabe como trabalhar. A videira é Jesus, o Pai é o lavrador. E se nós estamos ligados na videira, quem está ligado na videira, levanta a mãozinha, dá um glória a Deus bem forte nesta noite, meu irmão. Se eu e vocês, não é você. Então às vezes tem uns mondrongos que estão na nossa vida e Deus precisa tirar.
Eu fico olhando, eu já estou terminando, irmão. A culpa é do pastor Joaquim. Só para me livrar da culpa. Eu fico olhando para Paulo. Paulo, capítulo de número 16 de Atos. Irmão, ele tem uma briga com Barnabé. E Barnabé, gente, foi aquele que foi lá buscar Paulo. Ninguém queria conversa com Paulo. Barnabé foi lá, vem aqui, Paulo. Gente, esse aqui é o Paulo. Esse aqui, ó, é vaso escolhido de Deus. Ah, não, deixa comigo, eu vou cuidar dele. Foi para a primeira viagem missionária. Ah, isso é um pensamento meu, tá, irmão? A Bíblia não está dizendo isso. Mas o que eu vou falar não é nenhuma heresia. Paulo cresceu. Nossa, eu agora, primeira viagem missionária. Chegamos, né? Quanta coisa Deus fez através da minha vida. Sabe, permita-me conjecturar que Paulo, ele deixou a soberba subir um pouquinho no seu coração. E no meio dessa primeira viagem missionária, tinha um moço lá chamado Marcos, que abandonou a viagem. E na segunda viagem, o Barnabé, aquele camarada que conciliava, aquele camarada que ia buscar o que estava lá fora, chegou para Paulo e disse: Paulo, vamos levar o Marcos de novo com a gente? Não. Irmão, a briga mais feia que eu já ouvi na história bíblica está registrado nesse capítulo. Paulo, ele briga tão feio com Barnabé que os dois se separam. Porque Paulo dizia: não, ele já nos abandonou. Eu não quero mais ele comigo. Sabe por quê? Porque nós somos falhos, irmãos. Entenda, eu não estou dizendo que eu sou perfeito. Eu ainda falava hoje de manhã aqui e dizia que nós corremos à busca dessa perfeição. Nós não somos perfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, Deus já tinha nos levado para o céu. A Bíblia diz que o camarada andou com Enoque, né? Andou com Deus e Deus viu que você estava perfeito. Sobe para cá, cara, esquece a terra, vem morar comigo. Somos imperfeitos. E Paulo, ele passa na moinha de Jeová, porque o vaso precisava ser lapidado. Aí lá, 2 Timóteo, Paulo é esquecido numa prisão romana. Paulo jogado na cadeia. Ele agora quebrantado, ele escreve a Timóteo: olha, quando tu vier, traz lá os livros que eu deixei. Traz lá a capa que eu deixei em Trode. Mas traz também ao Marcos, aleluia. Porque agora eu entendi, eu compreendi que eu sou vaso, que eu sou vara, que eu estou ligado na videira, que João Marcos também está ligado na videira. Paulo foi tratado, Paulo foi trabalhado, Paulo foi açoitado. Olha só o caminho que ele teve que passar. Ele foi açoitado, ele foi dado 2 dias como morto no abismo, ele foi esquecido de tudo e de todos, passou fome, mas aprendeu, querida igreja. Talvez nessa noite você está passando por esse processo, meu irmão. Talvez você está sendo amassado, talvez você está sendo trabalhado. Deus está tirando algumas coisas da sua vida, sabe? Deus está tratando algumas coisas com você. Talvez aquele projeto tão maravilhoso que você fez, Deus olhou e disse: não, eu quero tratar, eu quero trabalhar com você. Sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele quer o melhor para a sua vida, porque Ele quer você a cada dia ser uma videira, ser uma vara frutífera, dar frutos agradáveis ao Senhor nosso Deus. Não recue, não desanime, não olhe para trás, mas olhe cada dia para o Senhor Jesus. Deixa Ele trabalhar no teu coração, deixa Ele trabalhar na minha vida, porque Ele sabe fazer, Ele sabe como agir, irmã Neide, Ele sabe aonde Ele tem que tratar comigo e com você, porque Ele lhe ama. Pastor, mas está doendo, mas Ele lhe ama. Pastor, está difícil, mas Ele lhe ama. Pastor, tem dia que eu penso em parar. Não pare não, porque Ele lhe ama. Pastor, tem dia que eu penso em renunciar a tudo. Não renuncie não, porque Ele lhe ama. Ele deu a vida por você, aleluia. Ele deu a vida para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite. Não rejeite a cada dia a correção do Senhor, mas passa por ela, porque você é frutífero nas mãos de Deus. Graças a Deus. Erga suas mãos.
Fala, meu DJ, isso. Erga suas mãos aos céus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja, que todos digam. Amém. Vamos todos em paz, tenhamos todos uma ótima semana, que a paz, a graça e a presença de Deus seja sobre cada vida, em nome de Jesus.